Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, o Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A palavra de Deus que nos sustenta, nos alimenta. A palavra de Deus é a luz de Deus em nossos caminhos, em nossa vida. Vamos abrir o coração, abrir a mente, abrir todo o nosso ser para nos entregarmos à meditação da palavra do Senhor. Nos colocamos em Tua presença, Senhor, e sobre nós invocamos Teu nome santo e poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde em nosso auxílio, Senhor, apressa-nos em socorrer-nos. Apressa, Senhor, em nos iluminar, nos direcionar, por meio da Tua palavra. É a Tua palavra que nós queremos conhecer, é a Tua palavra que nós queremos viver, é a Tua palavra que nós queremos guardar. Por isso, dai-nos Tua bênção, Tua graça, Tua proteção, Tua luz e a Tua direção. Senhor, eis-nos aqui, nós somos Teus servos, a Tua vontade nós queremos fazer e realizar. Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz de Deus no coração de todos nós. Aliás, quando nos aproximamos da palavra de Deus, nós esvaziamos o coração, para que no coração a palavra de Deus possa penetrar, e ela traz paz, ela traz serenidade, ela traz luz, ela apaga os dados inflamados do maligno e nos traz a graça do Espírito Santo. É por isso que eu não canso de dizer, de repetir, de insistir, que não podemos ficar sem nos alimentar um dia sequer da palavra do nosso Deus. Abra a sua Bíblia e o seu coração, marque aí no seu caderno, com a sua canetinha. O Evangelho, a palavra que vamos meditar hoje é do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 5, versículos de 27 a 32. Que bênção, Lucas 5, de 27 a 32. E é assim que o texto sagrado se dirige a nós. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. Então a gente já pega logo o primeiro versículo 27, e nele tem uma ordem de Deus para nós. Versículo 27 tem uma ordem. Que ordem é essa? Segue-me. Seguir é a disposição que a alma tem para ir atrás, para colocar-se no passo, no compasso daquele que está nos chamando. Quem está nos chamando é Deus. Aqui tem um fato importante deste primeiro versículo, quando diz respeito a Levi. Levi é o mesmo Mateus, que era cobrador de impostos. Ele exercia esse trabalho, essa função, e era uma função muito mal vista pela desonestidade que eles praticavam, mal vista pela corrupção que esse trabalho representava. Eles cobravam os impostos, mas cobravam de forma indevida, de forma injusta. Eles levavam vantagens, eram desonestos naquilo que realizavam. Cobravam impostos duros, pesados. Então, óbvio que eram mal vistos por isto. É importante frisar que toda forma de corrupção, ela é pecado e ela tem a sua gravidade. Mas Jesus o chamou para segui-lo. Não foi para condená-lo, foi para libertá-lo. Porque quando a pessoa está corrompida, ela vai com o tempo sentir o peso da corrupção, do mal que o pecado
gera no seu coração e na sua vida. Seguir Jesus é deixar para trás o que está nos corrompendo, o que está nos levando a pecar. Esse é o primeiro chamado. O chamado para deixar para trás o que representa pecado na nossa vida, o que representa corrupção, o que representa mal para o nosso coração. E o chamado do Senhor, seguir-me, é para que, seguindo os seus passos, a vida de Jesus esteja em nós. Nós sejamos iluminados pela palavra de Jesus. Por isso que Levi vai segui-lo, vai abandonar a banca de coletoria de impostos, não foi julgado, não foi condenado, foi amado, foi cuidado e foi chamado lá do fundo do coração para seguir Jesus o Mestre. Engana-nos quando a gente pensa que Deus chama somente os bons, os honestos e os corretos, os santos. Não, Ele chama a todos para a vida nova que Ele trouxe. Então, a passagem diz que Levi, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, ele recebeu o chamado e respondeu ao chamado. Porque muitas vezes a gente fica tão preso, tão impregnado na vida que levamos, que não queremos deixar para trás. Até acolhemos o chamado, Deus me chamando, mas eu estou muito preso. Eu estou muito apegado à vida que levo, às coisas que faço, que eu não correspondo. Então é preciso olhar agora para o passo que Levi deu. Ele tudo deixou, levantou-se e seguiu Jesus. Depois desse acontecimento, Levi preparou a Jesus um grande banquete em sua casa. Só que lá estavam também um grande número de publicanos e de outras pessoas sentadas à mesa com eles. Publicanos era justamente aquilo que Mateus era. Os publicanos eram aqueles que publicamente cobravam os impostos pesados, trabalhavam na coletoria de impostos. Aí o outro grupo, que era o grupo religioso dos fariseus, e também os escribas, eles murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e com pecadores? A preocupação da mente farisaica, da mente hipócrita, é que ela se sente mais pura que os outros. Então ela se sente num patamar, num grau de elevação espiritual que a torna diferente dos outros. Não, nós não somos melhores. Nós somos os piores. E na condição que nós estamos, o que temos que ter é muita humildade, humilhar-nos sempre na presença de Deus para nos libertar da hipocrisia, mas sobretudo para converter nosso coração a cada dia. Quem não tem um coração acolhedor não conhece nosso Senhor. Quem não tem um coração que se abre para ser misericordioso com os outros é porque não alcançou a misericórdia. Parou na lei, parou nos preceitos, mas não avançou para a graça, a grande graça da misericórdia. E a palavra diz justamente isso. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então tem duas sentenças aqui que são dois princípios importantes para nós. Tanto o versículo 31, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas são os doentes. Isso é óbvio,
Isso é um preceito, isso é um provérbio, mas isso é um fato. Esse fato se torna um princípio de vida. Doente precisa de remédio. E nós temos a doença do pecado. E nós precisamos de misericórdia, nós precisamos de perdão. Então, quem não precisa, já está justificado, não precisa de Jesus. Quem é que precisa de Jesus? Quem precisa de Jesus são os pecadores. E são os pecadores que ele veio chamar. Veio chamar os pecadores ao arrependimento. Versículo de número 32. Eu vim chamar, não vim chamar justos. Quem muito se justifica é porque muito não se conhece. Quem muito se conhece não se justifica, se humilha na presença de Deus. É tão acolhido pela misericórdia de Deus que se torna também aquele que rasga o coração para acolher de forma misericordiosa o coração de todos os pecadores. Vamos chamar conosco aqui o querido Padre Antônio Xavier. Estamos diante da conversão de Levi, ou Mateus, aquele coletor de impostos que vai passar a ser, então, discípulo de Jesus e depois apóstolo. Algo muito bonito e interessante, e que aqui nós podemos olhar um pouquinho como que se dá o processo de conversão. Essa história não pertence só a Mateus, pertence a todas as pessoas e em algumas vidas isso é muito mais visível, muito mais evidente. Vejam, a coletoria de impostos ficava do lado da entrada da cidade. Mateus viu Jesus entrar e sair em Cafarnaum muitas vezes, viu ele passar com multidão ali para um lado, para o outro, muitas vezes. Viu quando ele saía para subir, então nas montanhas ali, inclusive para rezar, porque o caminho era sempre aquele. Então, a vida de Mateus foi sendo iluminada aos poucos por Jesus. Não é um processo de passou e viu, vem, você, venha. Não foi assim. O processo foi gradativo. E aqui nós não sabemos o que foi acontecendo no coração desse homem nesse tempo. Um homem que pertence à tribo de Levi, aquela que deveria estar servindo no templo, o culto ali, e ao invés disso ele está servindo o Império Romano, cobrando impostos e com todos os problemas que esses cobradores de impostos tinham naquele tempo. Mas vejam que Jesus, quando passou ali nesse dia, olhando para aquele homem, viu mais que um coletor de impostos. Viu o seu coração e a possibilidade de uma vida totalmente diferente daquela a serviço da missão que Deus lhe iria confiar. E chama Levi, e Levi de verdade vem. Mas é bonito também perceber que a alegria que ele sente desse chamado, ele partilha com os outros, fazendo aquela grande festa onde estão os seus amigos, para que também tenham contatos com Jesus. Do meio daqueles, Jesus não quis chamar nenhum discípulo, não quis chamar nenhum apóstolo, ficou só realmente com Mateus, com Levi ali, mas isso é muito interessante, que a vida de Jesus, ela é sempre essa de se aproximar o máximo possível das pessoas. Depois, então, as repercussões interiores são diferentes e as missões também são diferentes. Naquele belo quadro de Caravaggio, onde ele pinta a conversão de Mateus, tem aquele feixe de luz que vai e que bate sobre a mesa, nos mostrando o que aconteceu nesse dia, que Jesus trouxe luz para a realidade que Levi realmente estava vivendo. E isso é muito bom, porque ele também diz para nós que somos sal da terra e luz do mundo, que assim também devemos iluminar para que o mundo possa de verdade reconhecer na nossa forma de agir a graça de Deus e possam louvá-lo também. Senhor, converte o meu coração. Converte o meu coração para a misericórdia. Converte o meu coração para o arrependimento. Converte o meu coração para a contrição, para que de fato eu me converta, Senhor, dos meus pecados. Converta meu coração, Senhor, para que uma vez convertido pela Tua misericórdia, eu haja com compaixão e com misericórdia para com todos. Porque Tu és o médico que traz o remédio da salvação para o nosso pecado. E é o meu pecado, Senhor, que eu apresento diante da vossa misericórdia. Ensina-me a ter um coração misericordioso, que saiba acolher a todos, que não me coloque acima de ninguém, que não me faça sentir melhor do que ninguém. Liberta meu coração de toda a hipocrisia,
e me ensina a estar na tua presença, Senhor, com o coração humilde e contrito. Ao teu nome o poder, a honra e a glória para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja na sua vida, que a palavra de Deus esteja nos convertendo a cada dia. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.